Olá, sétimo ano, tudo bem? Como é que estão vocês? Espero que todo mundo esteja bem e espero que a gente possa ter uma aula proveitosa hoje, tá? A aula de hoje vai tratar do módulo 7 da nossa apostila, tá ok? E vamos falar um pouquinho sobre os módulos anteriores. Na última live que a gente teve, eu falei para vocês que nós ficamos combinados, né, de terminar os módulos 5 e 6, que a correção de tudo a gente não conseguiria fazer na nossa live, porque não ia dar tempo, e que eu ia postar a correção para vocês no plural. E essa correção já está lá, tá? Hoje, a aula de hoje é o módulo 7. Então, o módulo 7 é o módulo dessa semana. Você tem a semana inteira para fazer o módulo 7. Eu só vou postar a correção do módulo 7 na outra semana. Tá? Essa semana é a correção do módulo 5 e 6. Lembrando que o 6 é o roundup, é a revisão. Então, é a correção do módulo 5, a correção da revisão. Tudo bem? E o módulo 7, que é o módulo da semana. Então, o que vocês vão ter de fazer de novidade essa semana? Só o módulo 7, ok? Desculpa. E nós vamos trabalhar com o conteúdo dessa semana. O módulo 7 começa na página 57 da sua apostila. Aqui, ó. Tá? Módulo 7. Ele começa na 57. Na 58, está o Getting Started e tem o Listening. Então, nesse módulo, no módulo 7, o Listening vem antes. Então, são as atividades do Listening, são as atividades da Patrícia. Ela mandou uma voice message, uma mensagem de voz para a família, tá? Contando das atividades dela lá no Canadá, o que ela faz e tal. Lembrando que a Patrícia está de intercâmbio, tá? Só para lembrar isso aí, tá morando no Canadá de intercâmbio. Então ela mandou. Então a gente vai fazer o listening, que está na página 58, e fazer o exercício do listening, que está na 59. Aí tem o pre-reading, que está perguntando sobre a figura. O pre-reading já é, embora o pre-reading esteja na página 59, ele está fazendo uma pergunta sobre a figura da página 60. Tá? Mas se você não quiser fazer o pre-reading, você está dispensado. Mas o reading não, da página 60 é necessário fazer. Então você vai ler o texto que começa na 59, termina na 60. Vai fazer os exercícios da página 60. Acabou, aí vem a parte de gramática, que é uma parte bem complicadinha, tá? A gente vai ter que estudar bastante e eu vou trabalhar com vocês sobre essa gramática a partir de agora. Então, eu preparei um slidezinho, não é um slide muito curto, tá? Porque é um tema bem delicado, é um tema complicadinho, a gente vai ter que prestar bastante atenção, tá? O pessoal está dizendo para mim que depois que acessa o conteúdo no plural, esse conteúdo some, tá? Então, eu vou postar essa videoaula e eu vou postar separadamente o slide, tá? O slide que eu preparei para vocês. Mas o slide não está com a minha voz. A voz, as explicações só vão estar na videoaula. O que eu vou sugerir para você, então? Já que o pessoal está dizendo para mim que está assumindo, também não sei se é verdade, tá? O pessoal do ensino médio que falou. Eu vou sugerir que quando você for assistir o vídeo e quando você for consultar o material com o slide, você salve, pelo menos o vídeo é muito pesado para você salvar, tá? É pesado, vai acabar sobrecarregando o seu celular ou o seu notebook. Então, eu vou sugerir que o material, o slide, você grave. Vai lá e grava num arquivo separado, para que você possa consultar quando você quiser, tá bom? Então, ele vai estar lá no plural para você. Eu acho que também eu vou encaminhar para o Alessandro, para ele colocar enviar como material para vocês lá no Drive, tá? E aí você vai poder consultar no YouTube. Eu não sei como é que funciona do Alessandro direito, mas aí é um acordo da escola com os pais de vocês, tá? Eu envio para o Alessandro e o Alessandro posta lá, ok? Então vamos começar a apresentação. Você vai ver a minha tela daqui a pouquinho, certo? Isso, você está começando a ver já. Então,
Peraí, deixa eu achar aqui na minha tela. Cadê? Tá aqui. Bom, assim você deve estar vendo o slide, né? Então, deixa eu colocar lá. Beleza. O tema é Simple Present, tá? Que é o presente simples. Então, a gente vai ver tudo sobre o Simple Present. Eu só quero falar uma coisa antes da gente começar. Tudo que a gente vê hoje não vai valer para o verbo to be. O verbo to be é diferente. A gente já aprendeu a trabalhar com ele. Tá? Tudo que é o verbo to be é diferente do que o que a gente vai aprender com o Simple Present. Então, o verbo to be é um, e o verbo to be, tudo que a gente aprendeu do verbo to be é o Simple Present, o presente simples. É o verbo to be no presente, tá? Hoje a gente vai ver como funciona o presente para os outros verbos. Todos os outros, menos o to be, tá? O to be a gente já viu, ele é diferente, tá bom? Então, vamos dar uma olhada lá. Quando é que a gente usa o Simple Present? Sempre em 3 situações. Tá? Para falar de hábito ou rotina, de gostos, coisas que a gente gosta, e sentimentos, coisa que a gente está sentindo, e também Universal Truths, ou verdades universais. O que são verdades universais? Ela tem 2 coisas. Primeiro são as leis da natureza, né? Por exemplo, se eu puser a mão no fogo, queima. É uma lei da natureza, o fogo queima. Ok? E também situações imutáveis. Geralmente eu costumo dizer que é aquilo que o homem criou e não vai mudar. Certo? Geralmente é nome, que o homem dá nome para as coisas, né? Então eu falo, por exemplo, assim, Paris é a capital da França. Sim, isso vai mudar? Provavelmente não vai mudar tão cedo. Então, isso é uma verdade universal. Paris é a capital da França. Por quê? Porque os homens resolveram chamar aquela região de França, né? E aquela cidade de Paris. Foi nomeado pelo homem. E só vai mudar quando o homem resolver mudar, tá? Senão vai continuar desse jeito. Habitual acts, rotina, é aquilo que a gente faz com uma frequência determinada, tá certo? Então, aquilo que a gente faz, por exemplo, todo dia, é uma frequência determinada, mas tem que ser todo dia? Não. É rotina. Então, por exemplo, quando eu falo, eu tenho aulas de inglês 2 vezes por semana, é rotina. Então, eu vou usar o presente simples, né, o simple present, para falar, eu tenho aula de inglês 2 vezes por semana, porque é rotina. Às vezes, é uma vez por ano só. Por exemplo, eu falo assim, eu sempre passo o Natal na casa do meu avô. É uma coisa que acontece todo dia? É uma rotina? Não, mas é um hábito, é um habitual act, é um hábito habitual. Por quê? Porque acontece todo ano. Quantas vezes por ano tem Natal? Natal só tem uma vez por ano. Então, só acontece uma vez por ano. Mas é hábito. Toda vez que tem Natal, eu vou para a casa do meu avô, ok? Então, isso é um hábito. Para falar de hábito e também de rotina, eu uso também o Simple Present. E para falar de likes and feelings, que é gostos e sentimentos. Então, por exemplo, eu gosto de chocolate. I like chocolate. É presente simples que eu uso para falar. E também quando não gosta, tá bom? Eu não gosto de chuchu. I don't like zucchini. Eu não gosto, também uso presente. E sentimentos. Quando a gente pensa em sentimentos, a gente pensa em sentimentos nobres, o amor, né? O João ama a Maria. João loves Maria. A gente usa o presente simples. Mas é para qualquer tipo de sentimento, tá? Tô com dor de cabeça. Também vai usar o presente simples, porque é sentimento. Dor de barriga, ok? Então, é para falar de sentimento. Olha o exemplo aqui, ó. Primeiro exemplo, habitual acts ou routine. Rotina ou hábito. Primeiro exemplo, I go to work every day. Eu vou para o trabalho todo dia. No caso de vocês, I go to school every day. Tá? Likes. I like chocolate. Foi o exemplo que eu dei. E Universal Truth, uma lei da natureza para vocês. Ó. Water, que é a água, né? Water evaporates at 100 degrees Celsius. A água evapora a 100 graus Celsius. Ok? Então, isso também é uma lei da natureza, é uma verdade universal, e eu uso o Simple Present para falar.
Então, a gente já viu aqui em quais situações a gente usa. Vamos para o próximo. Como que a gente usa agora? A estrutura verbal. Tá? A gente usa os verbos, menos o verbo to be, tem que lembrar isso, né? De que forma? É assim, ó, para se fazer sentenças afirmativas no simple present, retira-se o to da sua forma infinitiva. Então, eu tenho o infinitivo, to play. O que é to play em português? Pode ser jogar, pode ser brincar e pode ser tocar, no caso de um instrumento musical, né? Então, vamos pegar jogar. To play é jogar. Quando eu vou fazer a sentença, eu não vou colocar jogar. Você não fala assim, eu jogar futebol todo dia. Você fala, eu jogo. E quando você faz isso, você está conjugando o verbo jogar. Tá certo? Está colocando o verbo jogar no presente. De jogar para jogo. Em inglês, a mesma coisa acontece. Você vai ter que conjugar. E como você conjuga o verbo to play, que é jogar? Tirando o to. Então, é só play. O to play, que é o verbo jogar, né? To play, no presente simples, no simple present, fica play. Tá bom? Olha o exemplo aqui, ó. I play video game every day. Eu jogo videogame, não é every day, desculpa, very well, muito bem. I play video game very well. Eu jogo videogame muito bem. Tá? Então, eu estou falando de uma verdade universal. Eu jogo muito bem, eu usei o presente simples. E como que eu fiz? Eu tirei o to do jogar. Em vez de ficar jogar, ficou jogo. I play. Tudo bem? Essa é a primeira regrinha, tá? Por enquanto tá fácil. Vamos continuar. Acontece que se o sujeito da oração, ó, na primeira sentença, eu vou voltar um slide aqui, ó. Na primeira sentença, o sujeito é I play. Mas se o sujeito for he, she ou it, que é a terceira pessoa do singular, né? A primeira pessoa do singular é I, a segunda é you, a terceira, he, she, it. Ele ou ela, né? O que acontece? Acrescenta S ao verbo. Então, ao exemplo, I play. Mas se for he, fica he plays, com S. Tá? Então, tem as sentenças de exemplo aqui. Ó. I play video game very well. Mary. Então, Mary é she, que é ela. Mary plays video game very well. Eu não preciso escrever she aqui. Eu tenho que lembrar que Mary é she e que quando é he, she, it, eu ponho um S. Tá? Então, Mary plays video game very well. Todd é ele, ó. He, aqui, ó. He é a terceira pessoa do singular, então eu tenho que pôr S no verbo. Eu não preciso escrever he aqui. Eu tenho que lembrar que Todd é he. Tá? E aí eu coloco S no verbo. Todd plays volleyball very well. Tá? Então, lembrando, normal é tirar o to. Tudo bem? Se o sujeito for he, she ou it, eu tenho que pôr S no verbo. Vamos ver o próximo. Umas exceções à regrinha, tá? Regrinha, tirar o to, quando for he, she, it, colocar S. Mas se esse verbo terminar com as letras O, S, CH, SH, X ou Z, eu vou acrescentar ES no final. Ó, exemplo, I go, terminou com O. Quando for he, she ou it, eu vou colocar ES e não só S. Aqui, ó, no anterior, no play, eu punha só o S. Por quê? Porque play termina com Y normal. Agora, se terminar, se o verbo play, que é jogar, né? Se terminar com uma dessas letras aqui, ó, o verbo, eu vou ter que colocar ES. Então, I go, he goes. I watch, he watches. Ó, termina com CH. É o verbo assistir, tá? I watch, he, quando o sujeito for he, she ou it, eu tenho que pôr ES. Tá? Se o verbo terminar com as letras O, S, CH, SH, X ou Z, acrescenta-se ES, mas só quando o sujeito for he, she ou it, tá? Olha os exemplos embaixo. I go to the park every day. Eu vou ao parque todo dia. My dog goes to the park every day. My dog tá aqui, ó. É ele, it. Eu não vou colocar it aqui, eu tenho que lembrar que my dog é it. E vou colocar o S. Por quê? Porque quando é he, she, it, o verbo ganha S. Lembra? Aqui, ó. Quando he, she, it, acrescenta-se S. Acontece
que o verbo go termina com o. E aí, se termina com o, eu acrescento es. Então, my dog goes to the park every day. Outro exemplo aqui, ó. I watch TV in the afternoon. Assisto televisão à tarde. My mom, minha mãe é ela é she, ó. Ela é she. Ah, o que acontece com she? O verbo ganha S, mas acontece que o verbo watch termina com CH, e quando termina com CH, em vez de colocar só S, eu tenho que colocar ES. Então, I watch TV in the afternoon, but my mom, ela watches TV in the evening. Tá? Então, quando for ele ou ela, he, she ou it, eu vou colocar S. Só que se o verbo terminar com uma dessas letrinhas aqui, eu coloco ES no verbo. Tá bom? Tem mais exceção. Vamos lá. Se o verbo terminar com Y e antes desse Y tiver uma consoante, eu vou ter que tirar o Y e acrescentar IES. Vamos ver o exemplo aqui, ó. I study. I é primeira pessoa do singular, então eu não vou colocar S. Eu só vou colocar, isso aqui só vai valer quando o sujeito for he, she ou it, tá? She, que é ela, study. IES, studies. Ó, antes do Y vem uma consoante, então eu tenho que tirar o Y e acrescentar IES. Lembrando que my sister é she. Olha o exemplo. I study English on Tuesday and Thursday. Então, a pessoa aqui, esse I, estuda inglês na terça e na quinta. My sister, minha irmã é ela é she. Ó, eu não vou escrever she aqui, mas eu tenho que me lembrar disso. My sister studies English on Friday. Tá? A minha irmã estuda inglês na terça. Então, quando é ela, eu tenho que colocar o S no verbo. Mas quando esse verbo termina com Y e antes vier uma consoante, eu tenho que tirar o Y e acrescentar IES. Aí você me pergunta, mas professor, e quando antes desse Y vier uma vogal? E eu vou mostrar aqui para vocês, vou voltar os slides, ó. Aí, termina em Y e antes do Y vem uma vogal. Ah, então eu uso a regra normal, eu vou colocar S. Então, com qualquer verbo, quando o sujeito for he, she ou it, eu vou colocar S no verbo, tá? Qualquer verbo, terminou com qualquer letra. Exceções, quando termina com O, S, CH, SH, X ou Z, que nesse caso eu vou colocar ES, quando termina em Y e antes vier uma consoante, que eu tiro o Y e coloco IES. E mais uma exceçãozinha é o verbo have. O verbo have não segue essas regrinhas, tá? Quando o sujeito for he, she ou it, o verbinho fica has. Ou exemplo, I have, it has. I have a new bike. Eu tenho uma bicicleta nova. My dog has a new tennis ball. Meu cachorro tem uma bolinha de tênis nova. Ó, has, porque my dog é ele, meu cachorro. Ele é it. Então, quando é he, she ou it, o verbo ganha S. Ah, mas lembrando, se terminar com aquelas letrinhas, ganha S, lembra? O, S, SH, CH, X ou Z, né? Ganha S. Ah, mas se terminar em Y e antes vier uma consoante, tira o Y e coloca IES. E o have, que fica has. Ok? Maravilha. Até aqui, a gente estava vendo a forma afirmativa. Lembra do primeiro slide lá? Vou voltar. Sentenças afirmativas. Então, normal é a primeira coisa que eu tenho que fazer, tirar o to. Segunda coisa, quando for he, she ou it, acrescenta o S, mas eu tenho que ver com que letra termina esse verbo. Se terminar com O, S, SH, X ou Z, eu ponho ES. Se terminar com Y e antes vier uma consoante, IES. Have, vira has. Agora, vamos aprender a fazer a forma negativa. Como que faz a forma negativa? Para fazer a forma negativa, eu tenho que partir da forma afirmativa. A forma afirmativa a gente já viu como é que forma nos slides anteriores. Então, vamos ver a negativa. Para se fazer sentenças negativas no simple present, usa-se o auxiliar do seguido de not. Not é chamado de partícula negativa, mas a gente não precisa saber esse nome. Então, é só colocar do
not antes do verbo. Não pode errar e colocar em outro lugar. Tem a posição certa, tá? Então, por exemplo, I play. I é o sujeito, play é o verbo jogar. Eu jogo, né? I play. Como é que eu falo eu não jogo? I, vou colocar o do e o not antes do verbo, antes do play. Então, fica I do not play. Tudo bem? Olha o exemplo. I play video game very well. Eu jogo videogame muito bem. A gente já viu esse exemplo lá no primeiro slide. Como é que fala que eu não jogo? Eu vou colocar I do not play cards very well. Eu jogo videogame muito bem, mas cartas eu não jogo muito bem. Então eu faço negativo. I do not play cards very well. Esse do not, normalmente na hora de falar, a gente abrevia. A gente junta o do com o not, que vira don't. Então, em vez de eu falar I do not play cards, eu falo I don't play cards. Don't. Aqui, ó, que é do not abreviado, tá? Mas na hora de escrever, a gente não costuma abreviar muito, não. A gente usa o do not aqui, tá? Principalmente quando essa escrita for alguma coisa oficial, um documento, né? Aí não pode muito abreviar, tá? Agora, quando for na lição de casa, aí pode usar o don't, ó, como é que abrevia? Aqui no retângulo. Tudo bem? Beleza. O do not, certo? I play, I do not play. Mas como é que vai ficar isso quando o sujeito for he, she ou it, que tem S no verbo? Então, vamos ver. Tá aqui, ó. Se o sujeito for terceira pessoa do singular, he, she ou it, lembrando, tem que acrescentar o S do verbo quando for sentença afirmativa. E na negativa? O auxiliar não vai ser mais do. Ó, o auxiliar aqui é do not. Aqui não é mais do not. É does. E o verbo fica na forma base, sem o to. Ah, então eu tenho que tirar o S do verbo. Sim. Na afirmativa, vamos voltar lá rapidinho. Na afirmativa, quando o sujeito é he, she ou it, lembrando mais um para trás, quando o sujeito for he, she ou it, eu tenho que acrescentar um S no verbo. E na negativa? Na negativa, eu vou tirar esse S e vou colocar ele no do, que ele vai virar, esse do aqui, ó, que vai virar does. Ó, aqui o exemplo. He plays, com S, lembra? He, she, it, terceira pessoa, eu acrescento S no verbo. Então, essa forma aqui, ó, é a forma afirmativa. E a negativa, como é que fica? He does not play. Cadê o S que estava aqui, ó? Ele saiu daqui e veio para o do, que virou does. Mas, professor, não era S que vinha aqui? Sim, mas o do não termina com O? Quando o verbo termina com O, eu não acrescento só o S, eu acrescento ES. Então, o S virou ES aqui, ó. Então, o S saiu daqui e veio para cá. Ah, se ele está aqui, eu não posso colocar ele de novo aqui, senão eu vou colocar duas vezes, né? Então, ele joga, he plays. Ele não joga, he does not play. O exemplo aqui, ó, Tom, que é ele, né? É he, Tom plays video game very well. Tom does not play cards very well. Ele joga videogame, mas ele não joga cartas. Does not. Tá? Do mesmo jeito que o do not eu abreviei para don't, o does not eu posso abreviar para doesn't. Então, eu posso falar Tom doesn't play cards very well. Ok? Então, quando que eu vou usar o does not? Quando o sujeito for he, she ou it. Que eu tinha na afirmativa acrescentado o S, mas na negativa o S não vai estar mais lá. Por quê? Porque ele está no do que virou does. Então, he does not play. Ó, Tom plays, afirmativa. Tom does not play, negativa. E eu posso abreviar o does not para doesn't. Tudo bem? E a forma interrogativa? Bom, vamos ler então. Para se fazer sentenças interrogativas no simple present, usa-se o auxiliar do antes do sujeito da sentença. Afirmativa. Lembrando, para fazer a negativa, eu partia da afirmativa. E para fazer a interrogativa, eu também vou partir da afirmativa. Tá? Afirmativa, então. Eu jogo I play. Como é que fica a interrogativa? Eu vou pegar o do e vou colocar na frente do sujeito aqui, ó. Do you play? Mas, professor, o sujeito não era I? Sim, mas na pergunta eu vou usar you. Dá uma olhadinha aqui, ó.
embaixo, lá na nota. Nota, normalmente não se usa o pronome I em perguntas. Pergunta-se com you, para se obter uma resposta com I. Por quê? Porque eu não vou perguntar uma coisa para mim mesmo. Eu não vou perguntar, eu jogo videogame? Eu vou perguntar geralmente para alguma pessoa. Você joga videogame? Então, a resposta é com I, mas a pergunta é com you, tá? Então, I play, a afirmativa. Do you play? A interrogativa. Então, eu coloquei o do, tá certo? Antes do sujeito. Lembrando, na negativa, eu colocava do not antes do verbo. Primeiro o sujeito, depois o do not, depois o verbo. Na interrogativa, não. Eu vou colocar o do antes do sujeito. Do you play? E o sujeito que era I virou you na interrogativa. Tá bom? Do you play? Certo? Olha o exemplo aqui, ó. Afirmativa. I play videogame very well. Interrogativa. Do you play cards too? Você joga cartas também? Tá? Então eu coloquei o do na frente do sujeito. Normalmente, na forma interrogativa, o do vai estar no começo, mas aqui pode ter um pronome interrogativo, tá? Por exemplo, se eu perguntar onde você joga carta, onde é where? Esse where vai estar antes do do, vai estar aqui, ó. Where do you play cards? Onde você joga carta? Então, ele não vai estar sempre no começo da frase, ele vai estar antes do sujeito, tá? E quando o sujeito for he, she ou it? Bom, aqui a gente viu que o do virou does na negativa, e na interrogativa vai ser a mesma coisa, tá? Só que o does vai ser colocado antes do sujeito, e eu tenho que me lembrar de tirar o S do verbo. O S do verbo só vai ter na forma afirmativa, tá? Então, vamos lá. Em forma interrogativa, se o sujeito for he, she ou it, o auxiliar será does, e o verbo ficará na forma simples, sem o S. Ele joga, he plays. Isso aqui é afirmativo. Na pergunta, ele joga, eu vou usar o does na frente do sujeito. Does he play? E o S que estava aqui, está aqui. E o do virou does. Exemplo de afirmativa e interrogativa. My father plays cards. Afirmativa, meu pai joga carta. Pergunta, como é que eu vou perguntar? Seu pai joga carta? Eu vou colocar o does na frente. Does your father play cards? Por que ficou o S aqui? Porque quando o sujeito for ele ou ela, he, she ou it, eu acrescento o S no verbo. My father, meu pai, é ele. Ele ou ela, verbinho ganha S. Mas na afirmativa. Na interrogativa, o S que estava aqui vai vir para o do, que vai virar does. Does your father play cards? Ok? Aqui tem uma tabelinha para você com um outro verbo, o verbo like, tá? Com todas as pessoas aqui, ó. I, you, he, she, it, we, you, they. Então, I, primeira do singular. You, segunda do singular. He, she, it é a terceira do singular. Então, até aqui, ó, para cima, tudo é singular. I é eu, uma pessoa só. You é você, uma pessoa só. He é ele, uma pessoa só. She é ela, uma pessoa só. It pode ser ele ou ela, uma coisa ou um animal só, tá? Então, até aqui é uma coisa ou uma pessoa só. Quando é uma só, é singular. Já we, you e they são plural. We é nós, eu e mais alguém. Quantas pessoas forem, eu e mais uma pessoa, eu e mais 15 pessoas, somos nós. Então, é plural, é mais do que uma pessoa. Esse you aqui é você e mais alguém. Vocês, tá? Não importa quantas, você e mais 10, é vocês, tá? E esse they não inclui nem eu e nem você. Aqui, ó, inclui eu e mais alguém. Aqui, você e mais alguém. Aqui é só alguém e mais do que uma pessoa. Ou eles ou elas, tá? Então, esses três aqui, we, you e they, são plural. I, you, he, she, it, são singular. Então, I é eu, uma pessoa só, primeira do singular. You, segunda do singular. He, she, it, terceira do singular. A terceira do singular são três pessoas, he, she ou it. We, primeira do plural, então o plural de I é o we. You é a segunda do plural, é o plural do you aqui, ó.
E o they é o plural do he, she e do it, tá? É a terceira do plural. O verbinho I like, you, aqui, ó, forma afirmativa. I like, you like. O que eu fiz? Eu tirei o to. Gostar é to like. Eu tirei o to, coloquei só like. I like, you like. Ah, na terceira do singular, ó, quando é he, she, it, eu tenho que acrescentar o S. He likes, she likes, it likes. Ah, quando é plural, eu não acrescento o S. É só tirar o to de novo. Ó. We like, you like, they like. E a forma negativa? Bom, eu vou colocar do not antes do verbo. Ó. Se a afirmativa era I like, a negativa I do not like. Afirmativa, you like. Negativa, you do not like. Quando é he, she, it, lembra o S aqui, ó, tinha S no verbo? Esse S sai do verbo e vem para o do, que vira does. Então, he does not like. She likes, na afirmativa. Na negativa fica she does not like. It likes, na afirmativa. Na negativa vai ser it does not like. Tá? E aqui volta a usar o do, porque não tem S aqui. Então, eu não vou colocar S no do. O do não vai virar does, então ele continua sendo do. We like, we do not like na negativa. You like, you do not like na negativa. E a afirmativa they like, na negativa fica they do not like. Lembrando que o do not eu posso abreviar para don't e o does not eu posso abreviar para doesn't. A gente já viu isso nos slides anteriores. Agora a interrogativa. Lembrando que sempre para fazer a interrogativa ou a negativa, eu parto da afirmativa. Então, a afirmativa, I like. Interrogativa, do I like? Ó, eu posso usar o do, mas só como exemplo, tá? Na verdade, eu posso usar o do, não, desculpa, eu posso usar o I na interrogativa, mas só como exemplo. Na verdade, na prática, eu não vou perguntar se eu gosto de alguma coisa. Se eu não sei se eu gosto, quem mais vai saber? Né? Eu não vou perguntar para mim mesmo. Vou perguntar de mim uma pergunta para mim. A gente não faz pergunta para a gente mesmo responder, né? Às vezes até faz. Às vezes a gente usa esse I aqui para confirmar alguma coisa. Por exemplo, eu estou certo ou não estou certo? Você está perguntando sobre você, mas aí você não está perguntando para você mesmo. Você está perguntando para uma outra pessoa, tá? Então, do I like? O que eu fiz para transformar o I like em negativo? Eu pus o do na frente. You like? Eu estou afirmando que você gosta. Se eu colocar o do na frente, eu estou perguntando, você gosta? Do you like? Com he, she, it, ó, eu vou colocar o does. Por quê? Porque esse S que estava aqui no like, ele saiu e veio para o do. E esse do virou does. Mas por que não pôs só o S? Porque o do termina com o. Quando o verbo termina com o, eu não ponho só o S, eu ponho o ES. A gente já viu isso na forma afirmativa lá. Só que esse aí, does, é o verbo auxiliar. Does he like? She likes na afirmativa, does she like na interrogativa. It likes na afirmativa, does it like na interrogativa. E com o I, como não tem S, o S é só na terceira do singular, no plural não tem S, eu não vou usar does, eu vou usar do. Do we like, you like a afirmativa, do you like na interrogativa, they like na afirmativa, do they like na interrogativa. Tá ok? Então, é isso aí. Terminamos o slide do Simple Present. Muito obrigado, tá aqui, ó, thank you. Aqui vocês apaixonados pela homeschool, né? Deixa eu sair da apresentação e deixa eu voltar para minha cara lá. Beleza, já está com a minha cara. Terminamos a apresentação e eu vou repetir o que eu quero que vocês façam para essa semana. É o módulo 7 da apostila. A partir da página 61, a 61, a 62, a 63 e a lição de casa, que é a 64. É sobre isso que a gente acabou de ver nos slides. Então, você vai precisar assistir o slide, vai precisar assistir a videoaula, que tem a minha explicação, ok? Vou postar na segunda-feira, quer dizer, hoje, que é dia 27, vai estar postada essa videoaula, tá? E eu vou postar também separadamente o material, os slides separados para vocês.
como material. Entra lá no plural, entra lá no maestro, material, e vai procurar lá o slide que vai estar lá, separado, tá bom? Ah, professor, não entendi muito bem os slides. Tem a minha videoaula para você assistir explicação. E, professor, assisti a videoaula, não entendi, assisti os slides, não consegui entender, e deu tudo errado, tive um monte de dúvida nos exercícios. É para isso que serve a live. Nossa live terça-feira, tá? Não dessa semana. Não é amanhã, dia 28, que a gente vai discutir isso. Você vai ter a semana inteira para fazer esse módulo 7. E na live da semana que vem, a gente vai fazer a correção e aí a gente vai discutir a sua dificuldade no Simple Present. Tudo bem? Então, por hoje é isso e eu vou encerrando a nossa videoaula de hoje. Ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima.